Não, o mercado como um todo tem muito conteúdo. Quem hoje quer se preparar de forma gratuita também, é lógico, a gente está trazendo o PECB como um super turbo. Você pode andar daqui, vamos colocar a cidade do Bruno, Piracicaba, que foi 3 lives, ele ainda não tinha falado de Piracicaba, eu vou falar Piracicaba por ele. Então, ó, daqui até Piracicaba você pode ir de bicicleta, tá? Você sai hoje e chega, sei lá, amanhã, 6 horas, depende. Agora, você pode pegar uma moto. Isso é o PECB, é você conseguir acelerar o teu processo, mas de forma gratuita você consegue. E aí, Brunão, mercado, principalmente o BBA, com muito conteúdo gratuito, certo? Muito conteúdo, está na sua tela agora a primeira parte de conteúdo do Itaú BBA, que eles trazem muita informação importante para você, desde cenário econômico até o radar agro, como o Renan falou. E aqui não só Brasil. Então, Brasil, Latam, mundo, eu vou abrir um pouquinho para que vocês vejam, tá? Então, quando a gente clica aqui em Brasil, nós vamos ter várias informações importantes de cenário macro, que vai desde um conteúdo praticamente diário. Olha só, hoje saiu a balança comercial de agosto, saiu o fluxo cambial, aí ontem nós tivemos a ata do Copom, e aí você pode ir passando. Tivemos produção industrial no dia 1 de agosto, a parte fiscal do país no dia 31 de julho, tivemos o Copom em 30 de julho. Você tem vários conteúdos que são praticamente diários, como eu citei. E aqui abaixo, cenário Brasil, você tem um resumo de cenário Brasil, mês a mês, da visão da casa que você quer trabalhar, da instituição que você quer trabalhar. Quando eu mirei a área de investimentos e trabalhava lá em Piracicaba, como o Renan disse, como caixa do Itaú, eu tinha uma lousa. Nesta lousa eu colocava PIB, câmbio, taxa de juros, inflação, vista por relatório Focus, mas vista pelo Itaú BBA. Porque era o meu foco. Meu foco é a informação do Itaú. Meu foco é a informação daquela casa, daquela instituição específica. Você olha para Santander, para Bradesco, para outros, faça isso também. São documentos que eles não são pequenos, não são simples, eles trazem no detalhe. Então aqui, o detalhe de julho, ele nos traz tarifas travam a melhora e toda uma explicação do porquê as tarifas, elas travam a nossa economia e como isso reflete em todos os aspectos macroeconômicos. E aí ele traz, enfraquecimento do dólar global ajudou, mas as tarifas e riscos domésticos limitam os cenários mais benignos, traz toda a parte que você precisa entender de cenário macroeconômico. Traz, inclusive, gráficos, muita parte de crescimento, e isso falando somente de Brasil. Quando a gente vai para a parte, voltando aqui, tá? Quando nós vamos para a parte de Latam, a mesma coisa. Muito conteúdo que você tem, Chile, Uruguai, Colômbia, México, o que mais tem aqui? Paraguai, Peru, Chile de novo. Então você tem na sua mão. Só que quantas vezes você vai atrás disso? Esse é o ponto principal. Internet tem muito conteúdo. Inteligência artificial tem muito conteúdo. Só que o difícil é filtrar. A inteligência artificial, se você pega um Gemini, se você pega um ChatGPT hoje e pergunta qualquer coisa, ele tem resposta para absolutamente tudo. Só que imagina só, eu pergunto para você qualquer coisa que seja, e você tem a sua limitação de informações. Você só pode tirar conteúdo da sua cabeça, das informações que você já tem, você já possui. No máximo, você pode mentir, inventar. Com o ChatGPT, em muitos casos, ele tem uma limitação muito menor que a sua. Ele tem a internet toda, ele tem tudo que já foi publicado. Então, muitas vezes, a gente vê uma pessoa ou outra usando pela primeira vez uma inteligência artificial e falando, isso aqui não presta, tá vendo? Tá falando aqui que o Itaú é verde, mas não é. O Itaú é laranja. Cara, se você sabe utilizar, se você sabe filtrar, é a melhor ferramenta que possui. Mas, quando você faz isso com consistência por meses para se preparar? Estou mostrando aqui para você o Itaú BBA. Onde e quando você acessou isso? Qual foi a última vez que você buscou de maneira consistente, todos os dias, algum conteúdo para aproximar de uma vaga, de uma posição? E quando nós voltamos aqui, ainda temos a relação mundo. A relação mundo aqui de análises econômicas tem cenário julho, junho, maio, abril, indicadores também dia após dia. Estados Unidos, núcleo do CPI vai 23 em junho. Estados Unidos, núcleo do CPI varia 0,3 em maio. Então, para que tudo isso é importante? Se você vai ser um officer dentro do middle, um officer dentro do corporate, você vai lidar com
montagem de portfólio de investimentos? Não. Você vai lidar com crédito, você vai lidar com cash, você vai lidar com câmbio, com trade finance. Só que vários desses aspectos envolvem cenário macroeconômico, inclusive o setor daquela empresa. Você está atendendo uma empresa que é varejista, ela é extremamente influenciada pela taxa de juros. Você está atendendo uma empresa que tem a parte exportadora ou importadora, a desvalorização ou a valorização cambial impacta de formas diferentes. Ela é importadora ou exportadora para qual país? É para a América do Sul? É para a Europa? É para a Ásia? É para os Estados Unidos? Tudo isso influencia. E aqui, conteúdos gratuitos. Só que não é somente Itaú que disponibiliza isso para você. Eu deixei separado aqui também da Santander Asset, aqui, bonitinho, separado, carta mensal de julho, de junho, de maio, de abril, de março, fevereiro, todas as informações que você clica e simplesmente te abre uma carta mensal robusta, com todas as informações e indicadores de mercado. E você pode acompanhar mês a mês tudo isso. Só que além de cenário econômico, Renanzão, a parte agro do Itaú BBA, eu acho que ela é primordial para quem quer uma migração para esse segmento também, né? Boa, você mostrou bastante coisa em relação à parte de cenário econômico, né? Que tudo impacta as empresas como um todo, principalmente quando a gente olha para cenário mundo, tá? O Bruno mostrou a diferença do Brasil, ali que tem um resumo, obviamente, da nossa economia, mas quando a gente olha para o mundo e vê perspectiva do dólar, vê o que impacta em relação não só à nossa moeda, mas, poxa, moeda argentina, tudo isso em relação ao dólar como um todo, reservas cambiais, tudo isso impacta para você que vai lidar com empresas que boa parte do seu faturamento, da sua logística é importação e exportação. E tem um conteúdo bem bacana do agro como um todo, mas até aí embaixo, Bruno, nessa parte de estudos específicos, tem qual é o tamanho do agro no Brasil. Quando você clica, isso são estudos, como o próprio nome já diz, específicos, não é algo que sai todo mês como cenário econômico. Não é algo que, poxa, cenário de fevereiro, março, abril, julho, não, o último agora é de julho, então daqui a pouco vai sair o de agosto, você já vê o que mudou. Esses estudos específicos são, como o nome já diz, específicos sobre determinado tema. Então você que almeja atuar no agro, você que é da região Matopiba, da parte do centro-oeste como um todo, poxa, imagina, é o que a gente trouxe ontem, aqui a pergunta inicial, qual o tamanho do agro no Brasil? Ele te traz todo um resuminho explicando no detalhe ali em negrito, poxa, a negrito ali, ó, a negrito não, né? A resposta à pergunta inicial sobre o ponto de vista do PIB é aproximadamente 21%. E olha que legal, aplicando a abordagem similar aos dados de mercado de trabalho, estimamos que essa mesma resposta sobre o ponto de vista de emprego seria 17% da população ocupada. E aí ele traz, o agronegócio respondeu cerca de 31% da corrente de comércio brasileira em 2024. Qual é a participação do agro no PIB? Então, caramba, e olha o tanto de gráfico que tem ali mais embaixo para você entender um pouco mais da atividade econômica em categorias ligadas ao agronegócio, desde a parte de pecuária, agricultura. Puxa, você só de bater o olho aqui, você já tem mais insumos do que qualquer outra pessoa que não sabe nem que isso existe. A pessoa que não tem nem noção, que não sabia, às vezes tem gente, pessoal, isso não é que a gente está tirando da nossa cabeça. Tem gente que trabalha no Itaú e não sabe o que é o BBA. Poxa, não faz sentido isso, não conhecer a área atacada do banco, a área de atacado do banco. E você aqui está olhando a fundo aonde coletar informações preciosas. Então aqui, só nesse relatório, tem 7 páginas, que é desse estudo específico sobre o impacto do agro no Brasil como um todo, para te dar insumos. Pô, 21% representa no PIB, 17% da população ocupada olhando para o agronegócio. Poxa, a agropecuária ali, como um todo, quase 6% em 2021, 2020. Então você ter essa noção já te ajuda demais. E aí, Brunão, se você conseguir abrir também o Radar Agro, não sei se tá fácil aí, que aí é uma informação que, poxa, olha, ó, sanções na Rússia, o mercado de cacau é um material mais robusto. Abre um para a gente ver aí, acho que o dia 31/7, pode ser esse daí das sanções da Rússia. Quantas páginas que ele tem aí? 14. 14 páginas. Poxa, então perceba que é uma variedade de assuntos, tem um que ele traz de todos os cultivos como um todo. Pô, como é que tá o algodão? Como é que tá a soja? Como é que tá a laranja? Para quem que exporta? Então, é um site onde você pode investir 1 hora do teu sábado pela manhã.
poxa, antes do almoço, pega ali das 10 às 11, abre o site do BBA e dá uma olhada em todos os relatórios, abre várias abinhas e vê o que te interessa mais, puxa um gráfico, faz uma anotação, você vai começando a ganhar repertório para entender o que vagas que remuneram super bem, o que vagas que esperam que um candidato chegue ali de uma forma mais parruda para aquela entrevista, tá pedindo. Então, porra, tem a faca e o queijo na mão, mas dá trabalho você olhar, filtrar, estudar. Por isso que hoje, igual o Bruno trouxe, você tem muitas ferramentas. O que é importante e o que não é? Como que eu vou fazer esse filtro? Por isso que o auxílio dos mentores nessa jornada é para que você otimize o teu tempo, para que a tua segunda seja muito bem direcionado, a tua terça-feira você saiba o que estudar e você consiga avançar não só na parte técnica, mas entendendo todo esse mercado como um todo, Brunão. Olha só que legal, às vezes as pessoas elas pensam, pô, caramba, Rússia, Ucrânia, uma guerra, o que é que impacta a nossa economia? E a gente acaba trazendo na economia como um todo, mas tem como nós nicharmos. Se você trabalha com uma carteira de clientes que são fazendeiros de algo específico, que tem uma plantação de algo específico, cara, olha só isso, a participação da Rússia nas exportações de produtos agro do Brasil. Amendoim, 27%, ervilha, 22%, amido, 11%, miúdos de bovinos, café, maçã, soja, açúcar. Então, é muito detalhe que se você se prepara neste nível de detalhe para entrevista, para o processo seletivo, você sai muito na frente. Só que, novamente, o ponto principal aqui é, você vai fazer isso de forma consistente sozinho? Cara, muitas pessoas fazem. Nós vemos aqui pessoas que saem do segmento varejo, varejão, para chegar como assistente no middle em anos. 5, 6, 7, 8, 9 anos. E tem pessoas que fizeram isso em 6 meses. Qual que é a diferença? Nós falamos muito isso a todo momento. O caminho é o mesmo para todos. A velocidade não. Se eu for correr 5 quilômetros agora e você correr 5 quilômetros agora, nós vamos correr a mesma distância, mas em velocidades diferentes. Pô, eu posso terminar os 5 quilômetros em 25 minutos. Você pode terminar em 18 minutos. Caramba, você cortou caminho, hein? Pegou atalho. Não, você se preparou mais. Você foi direcionado. Você teve uma pessoa te mentorando, falando, olha, treina assim, come assim, se hidrata assim, toma estes suplementos, toma cuidado com a movimentação do seu braço, do seu quadril, usa esse gel, este relógio. Eu não, eu só saí correndo e treinando. São coisas diferentes. Então, o caminho é exatamente o mesmo para todos. Você que está aqui na live e todos os nossos alunos que estão no PECB. A diferença é a velocidade.